Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos de iluminação para estúdios fotográficos profissionais. Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fotopro TV, trazido até vocês pelo Grupo Fotopro e pelo Photoshop Conference. Meu nome é Alexandre Kise e hoje eu vou apresentar duas dicas especiais usando a mesma sequência de imagens lá do Fotopro 42. Lembra aquele podcast que eu trabalhei com umas imagens do Jeep, do meu cunhado e tudo mais? Ó, primeira coisa que é importante, o nome do Jeep é Jubiraca, é isso mesmo. Cada um põe o nome que quer, né? Não tem como interferir. Mas beleza, vamos tocar em frente. Eu vou pegar duas imagens dessa sequência e eu quero aplicar um pouquinho mais de movimento, curtir um pouquinho mais em cima delas. Você vai perceber que elas já saem de um efeito aplicado, que foi justamente o efeito que eu apliquei naquele podcast. Então, se você ainda não assistiu, fica o convite. Entre no site fotopro.com.br, clique na aba do podcast e assista o podcast 42. Tenho certeza que você vai gostar. Depois, volta para cá e vamos continuar no Photoshop. Vamos lá, tenho minha sequência de imagens dentro do Bridge. Vou selecionar duas delas, que vão ser essas duas aqui. Com dois cliques, o que o Photoshop faz? Abre as imagens dentro do ACR, a primeira já está no enquadramento que eu quero, a segunda eu vou mudar um pouquinho, olha lá, vou pegar a ferramenta de crop e vou fazer um novo enquadramento para essa foto. Então eu quero ter essa informação aqui da frente, eu acho que ela ficou legal, tem uma informação lateral, então eu estou colocando, olha, o carro mais ou menos aqui no lado, como se fosse num ponto de interesse, se a gente levar em consideração a regra dos terços. Tranquilo? Olha como a foto já chama um pouco mais de atenção e eu tenho uma questão de dimensão, um monte aqui na frente e assim vai. Seleciono as duas fotos, clico no botão Open Images e essas imagens são abertas dentro do Photoshop. Uma vez as imagens abertas, a gente vai começar a fazer os efeitos em cada uma delas. A primeira imagem que eu tenho é essa daqui. O que eu vou fazer? Duplico a imagem, Ctrl J, coloco o nome em cima desse layer, sei lá, retoque ou efeito, o nome que você quiser, até valorizando. É importante que você coloque um nome para o seu efeito, ou seja, um nome para o seu layer quando você duplicar, para não ficar perdido com layer 1 copy, layer 2 copy 5. Sabe como é, né? Bom, tenho certeza que você já passou por isso. Beleza, minha imagem já está colocada, está toda prontinha. Se eu quiser dar um movimento para essa foto, o que eu vou fazer? Vou aplicar um filtro, mas antes vou pedir para converter essa imagem num Smart Filter. Olha lá, ele insere um ícone de Smart Object em cima do meu objeto, entro no menu de filtro, vou descer até a opção do Blur e vou utilizar um carinha chamado Radial Blur. Esse Radial Blur tem duas opções. Uma delas se chama Zoom, a outra se chama Spin. Uma faz o processo de girar e a outra dá um efeito de zoom. Eu gosto do zoom, e principalmente para essa foto, para dar essa ideia de movimento, porém eu quero que ele trabalhe com essa opção chamada Draft, porque ele vai trabalhar com uma qualidade bastante baixa e vai criar um ruído na foto, que fica legal. Uma outra dica interessante é que se você clicar dentro da areazinha, olha, você pode mover de onde vai sair o zoom. Se ele vai sair de cima, de baixo ou um pouquinho mais do centro. Ó, vou colocar aqui em cima. Joia. Uma vez isso pronto, clico em OK, ele vai aplicar o efeito na foto. Olha que interessante eu tenho agora. O antes e o depois. Está vendo como a foto ganha uma profundidade diferente? Ela fica mais interessante? E uma vez que a foto está desse jeito, ela até permite que a gente force um pouco mais a relação de contraste. Então, pelo painel de ajustes, eu vou criar uma nova informação, ou um novo layer de contraste, que é um novo layer de ajuste. Vou falar para as áreas claras ficarem um pouco mais claras, as áreas escuras a mesma coisa. Posso mexer aqui no meio tom para definir exatamente a condição de contraste que eu quero para essa foto. Olha lá, achei que agora eu fiquei numa sensação legal. Vamos fazer o ajuste do antes e o depois. Antes e depois. Está vendo como uma foto ela tem um ganho, ó, uma profundidade diferente? Claro, ela perdeu algumas informações. O que eu posso fazer? Simplesmente adiciono uma máscara e falo para o aplicativo, olha, eu quero adicionar um degradê, esse degradê vai ser um degradê radial, onde eu vou trabalhar com a cor branca para o preto. Se eu fizer o branco para o preto, quando eu puxo essa informação, o centro da minha foto, olha, já está normal. Se eu quero trazer um pouquinho de movimento para essa área, basta eu entrar no painelzinho de Masks,
Nessa área chamada Density, eu vou reduzir ela um pouquinho, olha lá. E ele vai mesclar um pouquinho de uma foto com a outra. Se eu tirar completamente, ele cancela a máscara. Volta um pouquinho, tenho a informação. Ó. Antes e depois, antes e depois. Viu como é fácil? Aqui, ó, foto inteirinha novamente. É tranquilo, né? Isso agrega um pouquinho na foto. Então, esse é o primeiro efeito. Daqui a pouco eu vou trazer o segundo para você. Agora eu quero apresentar mais um efeito. Vou utilizar nesse momento um filtro chamado Lens Blur, que ele vai dar um desfoque de lente, que é bem próximo à profundidade de campo que eu teria numa câmera. Só que antes de começar a fazer esse efeito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um mapeamento. E esse mapeamento vai ser feito por uma área branca e uma área preta, usando exatamente o mesmo conceito de máscaras, que eu explico várias as vezes, e eu tenho até um DVD que explica isso, chamado DVD Canais, Máscaras e Seleções no Photoshop, que é um dos fundamentos mais importantes que existem para qualquer usuário. Bom, qual é a ideia que você tem que ter na cabeça? As áreas brancas são as áreas selecionadas, as áreas pretas não selecionadas. Então o aplicativo vai trabalhar numa delas e não vai trabalhar na outra. Se eu tiver uma área gradual, ou seja, uma transição suave entre elas, isso significa que o efeito vai perdendo a sua força. Então eu posso determinar onde ele começa, de que forma ele vai ampliando e onde ele termina. Fácil? Beleza. Vamos ver isso na teoria como é que funciona. Tenho aqui a minha imagem aberta. Mais uma vez, o que eu vou fazer? Duplicar o arquivo. Uma vez esse arquivo duplicado, recebe um novo nome. Joia. Vou criar um novo layer. E vou identificar, por exemplo, a área dentro desse layer, que seria a área importante. Então, eu quero que o foco aconteça basicamente nessa região aqui. Ó. Essa é a área que vai ficar focada. Posso até tirar um pouquinho ali de cima, acrescentar caçamba. Essa é a área focada. Então, essa área eu vou pintar de branco. Vou inverter a seleção, menu Select, Inverse, e vou pintar de preto. Alt Backspace, ou Option Backspace, ele automaticamente pinta de preto. Então eu tenho lá uma mancha branca e preta. Para que eu tenha suavidade, eu vou ter que desfocar essa área. E para isso eu vou entrar no menu de filtro, Blur, e vou escolher o melhor filtro do mundo, chamado Gaussian Blur. Vou utilizar um desfoque de 100, eu poderia trabalhar um pouquinho mais, 200. A gente pode ir brincando em cima dessa coordenada. A ideia é ir testando e vendo o resultado. Vou clicar em OK. Já tenho a minha máscarazinha pronta, que é esse Layer 1. Essa informação ainda selecionada, o que eu vou fazer? Vou no menu de canais e vou duplicar qualquer um dos 3 canais, não importa qual, porque eles são iguais. Então eu preciso dessa informação porque o filtro vai trabalhar seja numa máscara ou seja em cima de um canal alfa. E o que eu fiz agora foi criar o canal alfa. Volto para o RGB, clico no layer, desabilito o layer de cima, seleciono o layer de baixo. Vou entrar no menu de filtro, vou descer até a opção de blur e vou escolher o filtro chamado Lens Blur. Uma vez a caixa de diálogo aberta do filtro, o que eu vou fazer? Vou falar para o aplicativo, olha, eu quero trabalhar com Blue Copy como sendo o meu mapa de profundidade. Pode ver, ele já tem essa primeira opçãozinha aqui em cima. Posso definir se esse cara vai ficar invertido ou não. Então, se eu inverter, o que acontece? A caminhonete desfocou e aqui eu tenho nitidez no morro da frente. Se eu tirar essa informação, agora a caminhonete está focada. Eu posso a qualquer instante clicar em cima da caminhonete para ele saber exatamente em qual ponto do arquivo eu estou trabalhando. Depois disso, eu vou aumentando o valor de raio e ele vai fazendo esse desfoque. Notem, ele tem um brilho especular que foi inserido aqui embaixo. Posso colocar valores menores ou maiores para ele. 1, 2, 3. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela
um processo de clarear e furar um pouquinho mais o branco, que é bem próximo ao que acontece na lente. Na verdade, o objetivo do filtro, como você percebeu pelo próprio nome, qual que é? Lens blur, ou desfoque da lente. Ele vai tentar simular o que acontece durante o processo de captura. Vamos supor que eu quero foco nesse pontinho aqui, ó. Se eu clicar lá, essa é a área focada. Se eu clico aqui embaixo, é aqui que fica a área focada e lá atrás desfocado. Então o interessante desse filtro é que ele consegue localizar exatamente o ponto que você acha mais interessante. Isso faz também com que eu aumente a visibilidade. A característica, pode ver, eu estou olhando muito mais para a Jubiraca que está lá no meio. Então eu posso definir um valor maior de raio, menor. Então eu que vou controlar o quanto que eu quero de desfoque em cima dessa imagem. Eu acho que, por exemplo, aqui ficou um efeito legal. Ele pode até inserir um noise para que você tenha o quê? Uma área desfocada e uma área focada, mas todas usando a mesma textura. Porque fica muito feio, muitas vezes, você ter desfoque numa área e nitidez na outra, e você ter áreas de ruídos diferentes na foto. Então, esse ruído que ele insere permite que aconteça algo mais realista. Clico em OK, quem é que eu tenho agora? O efeito colocado. É interessante pensar, então, que esse tipo de filtro consegue inserir uma profundidade de campo no seu arquivo usando um mapa de profundidade, que nada mais é do que uma imagem branca e preta com uma transição suave que você pode colocar através do Gaussian Blur. Então vamos lá, vamos voltar para a foto e ver o resultado. Ok, olha lá, minha imagem já tem o filtro aplicado. Utilizando o Undo a gente pode ver o antes e o depois, ou até mesmo tirando a imagem de baixo. Tá vendo que com um leve desfoque, o que eu consegui fazer? Dá uma sensação melhor de profundidade na foto. Olha lá, olha como eu tenho uma característica diferenciada agora, um desfoque aqui na frente, até trabalhando um pouquinho com o efeito de tilt shift. Ele lembra um pouquinho disso, que é até um tema bem interessante para um próximo podcast, né? O que você acha? Ó, vou colocar aí na lista, hein? Beleza? Então é isso. Aqui a gente fecha mais um podcast. Espero que você tenha gostado das informações que eu apresentei aqui e fica mais uma vez o convite. Para saber tudo o que acontece no universo de Photoshop, o site é fotopro.com.br ou me seguindo pelo Twitter.